Agora sim, pessoal. Tudo bom? Bem-vindos ao Papo de E. Eu sou a Alessandra Gonzaga. Hoje nós temos a companhia do Kibe lá atrás. Que bacana. Então a gente agora vamos esperar o pessoal chegar. Bacana, olha só o pessoal entrando aí. Daqui a pouquinho vai chegar o nosso super convidado, que é o Paulo Amorim, do Senex. E bom dia quem está chegando, bom dia Josué, a professora Maiane, a Luísa, que é aqui nosso staff de apoio. Então, bem-vindos todos. Já tô com a canequinha da Conexão IE aqui, ó. Tá vendo só? Pessoal, o tema do Papo de IE desse mês de junho é empatia. Que, aliás, é algo que tanto se fala, mas que tem algumas questões técnicas em torno da inteligência emocional e dos tipos de empatia que a gente vai falar já nessa primeira live. No decorrer do mês a gente vai ter também outras duas convidadas, a Maiane é a nossa convidada do dia 30, que bom tu estar aqui, Maiane, já. Dia 20 a gente tem a Gisele Chiesa, lá do Farroupilha, nossa super parceira. E em cada um desses momentos a gente vai linkar a empatia de uma maneira diferente, né? Então, com o Amorim, o enfoque que a gente vai dar vai ser empatia para o lado da liderança. Ele tem muita experiência nisso. Então, show de bola. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui pelo WhatsApp também, caso ele esteja perdido. Ou se ele está chegando, vamos ver. Deixa eu avisar ele que a gente já está aqui. Estamos ao vivo, vou dizer para ele. Muito bom. Ainda tô me ambientando, viu, pessoal, com isso tudo de lives. Eu tava fazendo uma sessão de coaching agora, às 8 da manhã, né? Eu tenho um cliente que ele é diretor lá na Índia. E a gente falando sobre esse contexto, vamos ver se eu consigo me inspirar para escrever um artigo no LinkedIn. Faz dias que eu tô querendo fazer esse artigo, mas tá difícil. A gente tá sempre trabalhando tanto, né? Impressionante como agora, quem trabalha remoto sabe disso, parece que a gente dobrou a carga de trabalho, né? Impressionante. Obrigada, Maiane. Eu também, conta comigo sempre. Maiane é consultora de RH. Ó, o Amorim tá tentando entrar. Tô te esperando, Amorim. Vamos ver se tu entra aí com a gente. Conexão IE, vou dizer pra ele aqui. Conexão IE. Vamos ver se ele nos acha. Eu tive que abrir e fechei rapidinho que eu tava antes, porque eu tava com a rede errada aqui de casa. Eu já percebi que para receber, para ser host, é bom a gente estar na 5G. E sim, já temos 5G em Porto Alegre, que chique, né? Bacana isso. Michele chegou, a Michele é prof, trabalha, é pedagoga, né, Michele? E psicóloga também, Michele, conta pra nós. E trabalha com IE para educadores, que é uma linha fundamental aí. Show de bola. Deixa eu ver se o Amorim consegue agora entrar aqui. Pelo qual, Amorim? Vamos ver se ele tá conseguindo. Você vindo por qual? Pela Karina? Vamos ver se por acaso ele entrou com outro. Ó. Vamos ver se esse aqui, quem sabe é a filha do Amorim. Vamos ver. Pô. Vamos ver. Ah, show de bola. Tô te aceitando já. Eu também já fiz isso, Amorim. Já entrei com o da filha. O meu celular deu tilt aqui bem na hora e digo, pelo amor de Deus, fui ali para minha Não filha e tem disse assim, me dá o teu problema. Tava celular aí, explicando pro salve. pessoal. Conseguimos, então seja bem-vindo. Eu já entrei com Luísa Forsongs. A Luísa tem uma fotinho com um gatinho e tal, então tu tá lindo de Karina. Seja bem-vindo, deixa eu te receber no Papo de IE. O Paulo Amorim é CEO do Senex, Centro de Excelência Empresarial. Eu conheci ele ano passado, né, Amorim? Só isso? Só isso, Isso né? aí, é Em verdade. março do ano passado. Ele é mestre em gestão de negócios e 30 anos de experiência na área como administrador. Então, é um cara assim, eu já te considero meu mentor, viu, Amorim? Eu sei que isso não é a gente que diz, né? Mas quando eu tenho uma dúvida muito cruel de como proceder na Conexão IE, nos nossos contatos, eu vou lá e falo com o Amorim, porque o cara é show de bola. E que eu considero com altíssima inteligência emocional. Senão, não convidava para o Papo de IE, né? Então, claro que tem que ter muita IE. Então, Amorim, eu quero que tu primeiro te apresente um pouco para o pessoal e conta assim também quando é que tu tem o teu primeiro contato com a inteligência emocional. Quando é que isso vem para tua vida? Se é que vem, né?
Não, Vamos lá. legal. Primeiro, tá me ouvindo tranquilo aí, Ali? Tá bom. Super bem. Tô te Então, vendo e te ouvindo super bem. tá bom. Primeiro, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui contigo e poder contribuir aí, porque não, né? A gente sempre está aprendendo muito, como eu aprendo contigo, tu sabe disso. Desculpem, é pequeno interpério de entrada aí. A gente está Super tranquilo. A numa gente demorou, casa. mas aí foi chegando gente, isso que é A bom. gente Vai, está vai numa ganhando casa corpo. aqui. A gente está numa casa em Canela, então eu nesse momento estou num quarto, minha filha está na sala, minha esposa está numa live na outra sala, mas é a Nossa. vida nova aí, tá? É. Mas, então, de novo, muito obrigado aí, muito bom estar com vocês. Na verdade, eu, quando penso em IE, né, quando penso em inteligência emocional, né, e quando é que ela entrou na minha vida, ela demorou um pouco, assim, para me dar conta da importância disso. Tá? E o mais interessante é que quando a gente se dá conta da importância, a gente daí não quer mais largar, né? É E, verdade. Vira um osso difícil de deixar. então, assim, a minha carreira, depois vocês podem olhar aí no LinkedIn, ela é uma carreira que foi construída como executivo em grandes organizações, né? Como sempre digo, eu sou geração FY, Forever Young, tá? Ah, Então, legal. eu tenho 56 anos, mas me considero um jovem porque estou sempre aprendendo. Bom, a Ali me conhece bem. Mas, assim, É. rapidamente, a minha história foi na vida executiva, foram em grandes empresas como Coca-Cola, o Grupo Claro, passei pelo Grupo Iara, e os meus últimos 12, 13 anos, antes de eu decidir dar uma paradinha da vida executiva, não parar de trabalhar, foram na Dell Computadores, onde eu fui, então, eu fui gestor primeiro no Brasil, diretor executivo, depois eu fui diretor executivo da América Latina, e nos últimos 4 anos eu assumi uma posição global, onde eu tinha aí uns 15 países reportando para mim, era todo o pilar de supply chain da Dell na área de gestão de pessoas. Então eu tinha Índia, China, Malásia, enfim, Irlanda, Uau. Polônia, etc. Né? Mas eu diria assim que há uns 10 anos atrás, talvez um pouco mais, foi quando o IE apareceu para mim. Tá? Mas não como IE. Tá? Até eu acho que é importante confessar aqui. Tá? Não como assim, o termo, como, com toda a profundidade do IE. Né? Mas foi quando eu comecei a me dar conta de algumas coisas que estavam me atrapalhando do ponto de vista emocional. Tá? E eu compartilho com vocês uma delas. Né? Eu tinha um problema muito grande com gente prepotente. Tá? Uhum. E eu tinha um problema tão grande com gente prepotente que isso me afastava de me relacionar com gente prepotente. Então, sempre que aparecia alguém que dizia eu sou o Odo Borogodó, eu mando, eu faço, eu aconteço, eu conheço tudo, eu domino tudo, eu sou melhor que tu, isso para mim dava um efeito de fechamento. Eu fechava e não conseguia, a partir dali, fazer nada. E eu me dei conta, na época, que existem pessoas prepotentes porque são e querem ser, propositalmente, né? Mas a prepotência não é algo que também ele só é porque eu quero ser. Tem gente que às vezes transmite isso. Né? E tem gente que faz isso sem querer, né, Amorim? Isso. Aliás, já nos coloca no tema do nosso mês aqui. Porque uma capacidade que o prepotente não tem é aquilo que eles chamam de sensitivity to context, Isso. que é o semancol, né? Exatamente. O popular semancol. O cara não se dá conta do efeito que causa no outro. Isso também é um problema de empatia, né, mãe? Então, aí eu me dei conta disso. Isso foi numa reunião que eu estava tendo com um francês na Argentina em inglês. Tá? Então, olha o cenário, assim, né? Sentado na Argentina, numa mesa de um restaurante, com um diretor executivo francês, eu brasileiro, os dois falando inglês, e ele querendo me convencer de uma coisa que eu não estava autorizando, e ele é um cara muito... aquele jeitão... Ele francês, e vocês estavam falando inglês, francês ou espanhol? Em inglês. Tá. E lá pelas tantas ele me diz assim... Lá pelas tantas ele me diz assim... Eu acho que tu não está entendendo o meu inglês. Né? Como quem... Né? E aí eu disse para ele, cara, eu acho que o que tu tá... E aí eu fui na reação. Né? Eu disse, que tu tá me... Eu sou um diretor executivo e eu não aceito que tu te coloque assim. E ele não sabia que eu era diretor executivo. Quando ele descobriu isso, ele mudou o tom. Né? Depois eu fui refletir e me dei... Bom, aí vamos resumir aqui a história. Eu me dei conta que o mundo está cheio de gente assim. Né? Como gente de outros estilos. Né? E que essa emoção não ia desaparecer, porque eu estava tentando eliminar ela. Não tinha como eliminar essa emoção. Aliás, ela até hoje continua comigo. Então eu digo, bom, já que esse troço vai ficar comigo a vida inteira, o que eu faço com isso? Tá?
como é que eu uso isso? Eu acho que aí vamos usando o termo, né? Como é que eu uso essa emoção inteligentemente? Né? Isso mesmo. Show de bola. E aí eu então comecei a desenvolver, claro, né, tem uma série de caminhos aí para a gente se desenvolver. Hoje eu não digo que eu não tenho esse sentimento, aliás, eu tenho como vários outros, né? Mas naquela ocasião eu aprendi que não existe emoção boa e não existe emoção ruim, existe emoção. Tá? Joia, o que tu nos deu aqui é um caminho que muito pouco a gente até fala na Conexão IE, porque esse é do modelo já da escola de Yale, o primeiro clássico, que é entender o emocional também como um toolbox, como uma caixa de ferramentas para algo que eu preciso usar. Exatamente. Então, daqui a pouco eu preciso sentir um certo nojo, um certo asco, porque isso vai me dar a possibilidade de ter uma reação que eu preciso ter aqui. Exatamente. Legal, então, interessante. Então, eu acho que foi assim que eu fui introduzido, vamos dizer assim. Né? Depois, de lá para frente, eu estou numa constante evolução. Né? Eu não acredito que eu vá chegar nunca a 100%, ninguém chega, né, de controlar todas essas milhares, tu conhece mais do que eu, o número de emoções que existem aí. Nossa Senhora, depende da língua, mas assim, eu acho que o ponto mais importante para mim foi que eu aprendi que a gente tem que tentar identificar e buscar conhecer essas emoções, nossas e dos outros. Tá? Dizem que em inglês, Amorim, é mais de 14 mil emoções. Então tu já viu, né? Então... Alguém se prestou para contar esse negócio. Exatamente. E aí, assim, à medida que eu comecei a me tornar líder, né, que eu virei chefe, vamos dizer assim, né, deixa eu me lembrar. Bom, eu virei chefe lá com meus 24 anos, mas vamos dizer, um líder mais robusto. Assim, líder de líderes, no caso, aí é que fica quente o negócio. Porque eu tinha diretores reportando para mim, né? Aí eu vi o quão mais importante. A inteligência emocional é importante para todo mundo, mas para o líder ela faz uma diferença enorme. Assim, é da água para o vinho. Assim, né? Depois eu posso te contar alguns exemplos aí que eu tenho feito com o meu eu quero que tu me atual. traga e segura esse gancho, Tá. porque daí eu quero que tu faça esse link Tá já da liderança no que a gente está vivendo, porque hoje a gente está vivendo muito liderança virtual. Isso que a gente está fazendo aqui. Né? Então, se a gente for tentar fazer um paralelo do que tu precisava ter como líder nessa época, que já era intercultural, tu já falou que tu tinha aí várias culturas, né, para trabalhar, várias pessoas de diferentes países, mas daquilo que tu tinha que ter de skills no teu pacote para hoje, que também tem a liderança virtual. É difícil essa pergunta, porque é um troço gigantesco, mas o que tu seleciona disso em soft skills para hoje em dia? Olha, eu tenho algumas coisas importantes. Acho que é uma excelente pergunta, porque está todo mundo agora nesse mundo virtual. Né? Eu, particularmente, tive a oportunidade de viver remoto por 7 anos, 5 anos, vamos botar assim, antes de sair da Dell. Né? Então, a Dell eu trabalhava remoto, até porque o meu time era. Mas agora eu estou vivendo uma experiência nova, porque todo o meu time está remoto há 70 dias e o meu time nunca tinha vivido a experiência de ser remoto. Nenhum deles. Tá? E eu já. Né? Então, eu vou separar em duas coisas, assim, dois buckets. Né? O primeiro é que eu acho que se intensificam atitudes e competências de liderança que já existiam no presencial, mas que, porém, talvez não fossem tão exigidas, porque o presencial supria um pouco isso. Tá? Vou me explicar. Assim. Por exemplo, a interação no presencial, a capacidade de se relacionar, de estar conversando, de trocar. Como tu está lado a lado, ou frente a frente, ou uma sala de distância, ela ocorre quase que normalmente, a gente não dá tanta bola, ou pelo menos não se dava tanta bola para isso. Porque tu precisava perguntar alguma coisa, tu levantava da cadeira e ele ia perguntar, ou no meu caso, que fala muito alto, eu gritava para o outro lado da sala, lá, como é que é isso? E aí um olhava com aquela cara assim, tipo, puta, esse berrão aí. Meu Deus! Quando tu vem para o virtual, tu tá na tua casa, essa interação ela não está ocorrendo, né? Quase como existisse uma perda de personalização do negócio. Né? E aí o líder precisa usar de outros artifícios para suprir essas coisas. Então esse é um ponto importante. Um outro skill novo, que para mim não é novo, mas é um skill que no virtual ele passa a ser, eu aprendi, né, e li muito sobre isso. Inclusive tem um livro chamado O Corpo Fala, que eu acho que é de 1901. Nossa Senhora! Amorim, em 96 eu aprendi isso na faculdade de comunicação. O Corpo Fala já era velho. Então tá aí. A gente aprende a fazer uma leitura corporal à medida que a gente vai tendo experiência, a gente vai percebendo, né? Não só de corpo, mas cheiro,
movimentos, Sim. etc. E quando tu vem para o virtual... Body language como um todo. E quando tu vem para o virtual é cabeça ou, às vezes, peito para cima. Dorso, né? Olha só, né? Dorso, isso, para cima. Então, muda, né? Muda a leitura. Né? Então, a gente tem que aprender coisas novas, de como perceber pequenas coisas no mundo virtual. E uma terceira, se eu puder trazer, assim, tem vários, até porque eu estou estudando agora esse mundo virtual com mais profundidade, né? E é uma descoberta que eu fiz, mas é que eu acho legal compartilhar. A nossa memória, para funcionar melhor, o nosso cérebro ele usa todo o entorno que a gente está. Então, por exemplo, quando a gente passa um dia circulando entre reuniões numa sala, conversando com outro num cube, almoçando com uma pessoa, a nossa memória usa todos esses sentidos para gravar aqueles momentos, né? O cheiro que estava naquela hora, o barulho que estava naquela hora, quando eu estava numa reunião, qual era a sala? Qual era o prato que eu estava comendo? Qual era o prato que eu estava comendo? Qual era o perfume da pessoa que eu estava conversando? Como é que estava? Ele usa isso, isso nos ajuda na memória. Quando a gente vem para o virtual, a gente praticamente... Não, tu passa praticamente o mesmo dia, o dia inteiro no mesmo lugar. É o dia da marmota. Lembra do dia da marmota? Exatamente. Do feitiço do tempo. Olha lá, o Kibe tá lá ainda. Ó. E o Kibe sempre fica assim, ele só muda de posição. Olha lá. Viu? Olha aí, ó. Então, o que acontece? A gente precisa entender isto, porque isso a gente vai ter que desenvolver um novo formato. Né? O nosso cérebro vai ter que reaprender isso, e a gente precisa... Que baita dica aqui para nós isso já, Amorim. Porque isso também tem a ver com a sensitivity to cost. Deixa eu explicar esse conceito para o pessoal que está chegando agora, o que vai pegar depois isso andando. Empatia não é só eu ler o sentimento do outro. Quando eu amplio isso também, tá? Mas quando eu amplio isso para o meu contexto, seja ele organizacional, seja ele do momento agora do trabalho, nós estamos vivendo um momento, o que os alemães chamam de Zeitgeist, que agora vai ser o espírito do Covid. E nesta vibe, eu tenho que também saber ler os sinais. Achei muito importante o que tu falou do corpo fala, porque a tentativa das pessoas de suprir essa ausência de indicadores emocionais, porque é isso que a gente perdeu. A gente perdeu os indicadores emocionais, eu não consigo mais saber o que tu tá sentindo. Porque por mais que eu tenha a leitura do teu rosto, daqui a pouco tu fechou a tua câmera para melhorar a tua internet, então aí eu já não tenho mais nem o teu rosto. Daqui a pouco o teu áudio começa a falhar, então eu vou perdendo um a um os meus indicadores. Isso. E o que é um grande risco de um gestor aqui, vamos ver se tu também concorda comigo, é o cara ficar paranoico. Porque daí o cara vai fill in the blanks, ele vai começar a preencher aquela lacuna de informação emocional com a cabeça dele. Isso, perfeito. Então ele fechou a câmera porque ele não quer mais me ouvir, porque ele não tá nem aí. Né? Então... Esse é um ponto super importante, Ali, porque, inclusive, nessas minhas leituras e estudos que eu estou fazendo de mundo virtual agora, eu encontrei um artigo, depois eu posso até compartilhar com vocês, contigo. Eu quero, com certeza, vamos colocar. E o nome do artigo é Beyond Bias. Delícia. Então, ele trata de como o viés inconsciente está impactando o mundo virtual. Tá? Uau! E o que tu acabaste de falar é um dos viés, um dos bias, que é o bias da safety, da segurança. Tá? E aí tem todo e eu estou estudando porque eu quero ser um melhor líder virtual, né? Então, esse aspecto da segurança, que foi exatamente o que tu mencionou, ele faz como é que eu vou dizer assim, ele te impede de te relacionar melhor no virtual. Por quê? Porque tu está conversando, alguém tirou a câmera, exatamente o que tu falou. Ou tu está conversando, o cara ele olha para o lado, ou eu olho para cá, por exemplo, e muitas vezes a câmera não está direcionada como eu estou olhando para ti, tu está bem na minha frente, mas às vezes a câmera está ali e eu estou falando contigo assim, então parece que eu não estou te dando importância, né? Então, essas bias, essas vieses inconscientes, a gente precisa identificá-los. Eles já funcionavam no presencial, e funcionam, óbvio, mas eles também vêm a impactar a nossa vida virtual, e mais fortemente, porque eu li uma pesquisa de 2014 sobre relacionamento virtual, que diz que um delay de 1,2 segundos na fala ou na imagem pode transmitir para o cérebro um sinal de que a pessoa que está lá, que está tendo o delay, ela não tem autodisciplina e ela não é confiável. Tá? Já pensou? Olha a quantidade de paranoias possíveis depois disso. Isso, é mais ou menos o que aconteceu comigo. Quer dizer, eu entrei, me perdi aqui, entrei 4 minutos depois.
provavelmente alguns inconscientemente podem ter pensado, esse cara não se preparou, não devia Olha ter só, dado não tá nem aí. antes. E veja que importante a minha empatia aqui como host, que eu poderia ser a líder ou a host de uma reunião. Precisa Isso, não, peraí, ele tá num lugar, olha aqui, ele tá entrando com o da filha, vamos esperar um pouquinho, vamos deixar o pessoal isso, entrar. Então, tu também tem que fazer um espaço para o tempo do outro e para a possibilidade do outro. É isso. um exercício empático esse, E né? tudo a ver com empatia, né? Porque quem não conhece a minha história pelo outro lado, né, Uhum. pode fazer uma avaliação errada. Mas, por exemplo, eu vou contar minha história pelo outro lado. Eu cheguei aqui nesse sítio até uma semana atrás não tinha sinal de internet. Eu comprei Nossa. uma internet por fibra ótica de 180 mega, botei duas vezes 180 mega nas duas pontas, exatamente para que eu não tivesse problema com lives, Mas veja só, agora com a live, tu não tá com o cabo, também isso dificulta. Isso. Eu caí e voltei também, Amorim, antes de tu Ah. entrar, porque eu vi que eu tava no 2G, porque o 2G, ele na minha casa, eu tô com vários, ele é para distância maior. Como eu tô no centro daqui da minha internet, que tá aqui o transmissor, eu posso estar no 5G para te receber. Mas o meu problema, ele chama-se VC, tá? É um velho celular. Ele simplesmente não dá mais. Deu para a bola dele. Não dá. Entendeu? Eu tive que trocar por causa dessas lives. Eu passei duas vergonhas, uma com a Ana Carolina, depois com a Renata Bidoni. Tem uma live que eu tô com ela, que é a primeira do Papo de E, que eu tô falando e as pessoas estão só me ouvindo, porque a minha cara não existe mais. Então, assim, ó, são as tecnologias aí. Esse aspecto hoje no virtual, ele é mais aguçado, né? Mesmo a tua leitura de ambiente, né? O que vocês estão olhando aqui atrás? Vocês estão olhando uma tomada e uma parede cheia de prego, né? O que vocês não veem é que, por exemplo, eu tirei daqui de trás um chapéu que tinha pendurado aqui. Ficava muito mais bonito, amor. E aí a gente olha e a gente tem que cuidar com essas leituras, né? Porque a gente acaba dizendo assim, mas o cara, quer dizer, ali do lado tem uma porta. Puta, mas o cara tá num quarto fazendo uma live, porra, sabe? Mas eu estou no quarto porque nós estamos com problema de meeting room aqui no sítio. É muita gente fazendo live ao mesmo tempo. Não, então olha que maravilha você poder ter um sítio. Eu já estou lendo de outra forma. Um sítio, um lugar para poder ficar perto da natureza, para reabastecer, para se conectar. E eu acho que está acontecendo isso também, Amorim. Eu já ia te fazer essa pergunta, porque a gente não tem muito tempo aqui nesse papo de E. Contigo eu podia ficar o resto do dia. Então eu já vou tentar adiantar alguma pergunta que eu ia te fazer depois. Eu tenho a impressão que estamos trocando a vibe do contexto. Estamos toda a live falando de contexto. De nossa leitura, nossa empatia perante esse contexto. Tu não tem a sensação de que o simples vai voltar a ser luxo? E de que tá em família vai voltar a ser uma coisa... Ou é eu que sendo poliana, que tá até de rosa, ó. Né? Mas eu tenho a impressão de que essas coisas... tão simples quanto poder ter um espaço mais calmo, poder ter uma porta fechada para trabalhar, ao mesmo tempo ter um cachorro para passear, como essas coisas que a gente não dava valor nenhum vão começar a ter valor. Que impressão tu tem, tanto de bom como tu de mal? Não se influencia pelo meu olhar poliano? Eu acho assim, ó, primeiro, como eu já vivi esse mundo virtual no passado, ele tem sempre os seus prós e os seus contras. Eu concordo contigo, sim, porque o mundo virtual me permite, por exemplo, nós estamos há 75 dias em casa, né? Então, 70 e poucos, desde 19 de março. Então, eu passei um período desse tempo na praia, numa casa lá e tal. Passei um outro período em Porto Alegre, no meu apartamento. E agora eu estou aqui há 2 semanas e devo ficar mais 2 semanas aqui. Isso está sendo muito bom porque eu estou fazendo coisas que na época que eu ia para o escritório eu não fazia, né? Que é tipo, eu vou desligar aqui essa live, vou sair para o terreno ali, vou tomar um sol. Que maravilha! Que maravilha. Toma então, por mim, que Porto Alegre está tudo nublado e está frio. então, pegar um solzinho aqui, tá meio nublado, mas tem um solzinho. Aí pega um solzinho, aí daqui a pouco eu vou na cozinha, faço um chazinho e tal. Então, tem esse lado bom. Por outro lado, se tu não prestas atenção em montar uma infra para isso, na tua casa ou nos lugares onde tu estás, isso vira um problema. Porque, por exemplo, a minha esposa agora está no quarto deitada fazendo uma live, porque não tem mais lugar na casa. Tá? E nós estamos em 5 aqui dentro fazendo live. Né? Mas eu vejo muito mais prós do que contras nesse sentido. Eu acho que sim, o simples vai valer mais. A gente vem falando aí de integração de vida agora, né?
Petreca, Isso. falando O sobre Petreca isso, né? fala muito, Thiago Work-life Petreca, nosso parceiro integration, lá no né? Senex. Então, assim, agora a vida é integrada. Então, ontem o meu genro estava fazendo um MBA EAD na mesa e nós estávamos jantando e ele fazendo MBA. Aí, assim é o mundo. Isso. Tá? É assim tô eu agora com algumas turmas que já estão agendadas. É Eu tudo acho que virtual. a gente tem que ser mais leve, pegar mais leve com esse novo mundo, porque ele realmente ele vai mais simplificar mais as coisas e a gente vai entrar na casa das pessoas, né? É Definitivamente. verdade. E eu É sempre digo verdade. assim, né, Ali, mesmo para o líder que não tem gente virtual, tá? A gente sempre teve vida remota. Tá? Porque quando a gente estava no trabalho, a gente estava remota na nossa casa. E quando a gente estava na nossa casa, a gente estava remoto ao trabalho. Tá? Então, na verdade, agora isso tudo se integrou, porque remoto ele sempre Tudo foi. junto e misturado. Mas eu Isso. fiquei com essa frase que tu disse, Amorim. Nós vamos entrar na casa das pessoas e as pessoas vão entrar na nossa casa. Isso. Então, a Exatamente. tua vida também está muito exposta. E se tu é Tá. um líder trazendo para o tema da nossa live, olha a sensibilidade que tu tem que ter com essa pessoa para não invadir o mundo pessoal dela, Isso. por qualquer motivo que seja, ou com o teu prazo, mas ao mesmo tempo tu precisa dele, porque tu é É. gestor dele. Tu É. não pode deixar de ter um contato com ele. Ah, vamos falar então da tua vida, o que tu comeu no almoço. E, E daqui a pouco eu me esqueço que eu sou teu gestor. e tu sabe que legal que é isso? E volta para a importância do contexto, né, Ali? Que me lembrou o meu relacionamento com o meu diretor da Índia. Tá? O nome dele era Hariharan Dorai Shwin. Então, para resumir, Nossa senhora, só para aprender esse nome já foi um ano de relacionamento, né? Eu chamava ele de Hari. E logo que eu entrei para começar a liderar essa turma, a gente entrou totalmente virtual e eu fazia reuniões com todo o time. Agora tu imagina que era Polônia, China, Irlanda, Estados Unidos, Brasil, Argentina, México, e sempre alguém perdia a sua noite. Então eu combinei o seguinte, olha, como não dá para fazer uma reunião num horário que todo mundo Que esteja todo mundo esteja. no horário de trabalho, a gente vai combinar assim, cada mês um entrega a sua noite. Tá? Que legal. Então, quando era eu que fazia, às vezes 3 horas da manhã eu estava fazendo reunião, porque daí conseguia enquadrar todo mundo, todos os demais do mesmo horário. Logo depois que eu implementei isso, o Hari me chamou, e olha como é importante o contexto, no offline, e disse, eu preciso te confessar um negócio. Tu está recém chegando, tu não conhece bem aqui a Índia, tu vai vir para cá, eu não tinha ido ainda. A maioria dos indianos, como eu, moram em blocos de apartamentos muito pequenos, com toda a família. Então, na minha casa mora comigo eu, a minha esposa, meus 2 filhos, o meu avô, o meu pai e minha mãe, né? E o pai e a mãe dela. Só que a minha casa é uma casa de 4 cômodos pequenos e cada vez que eu tenho que participar da reunião contigo, de noite, todo mundo fica em casa, ninguém pode falar na casa, todo mundo fica quieto. Tá? Puta, quando ele me disse aquilo, eu disse assim para ele, digo, Harry, tu te importaria de compartilhar essa realidade com o nosso time? Não, então na próxima reunião tu vai compartilhar. Na reunião ele compartilhou e eu disse assim, pessoal, o que vocês acham da gente tirar o Hari da rodada de noite? E ele vai sempre estar de dia para poder otimizar o trabalho dele e tal. E pronto, assim ficou. Tá? O Hari, então, participava lá do escritório para não participar de casa. Então, tu vê a importância de tu ler esse contexto, né? Não, total. E aí tu me deu um exemplo fantástico de empatia, porque se tu não conseguisse captar essa necessidade dele, tu não ia nem oferecer essa possibilidade. Tu ia dizer, olha, sinto muito, né? Desejo uma boa noite para os teus familiares e bora pra frente. E aí tu vai isso me fez aprendendo lembrar coisas. de uma outra coisa, Maurinho. Fala. Não, me fez lembrar do curso que a gente vai oferecer agora, porque a gente está com um curso novo no Senex On-Learning, que é a gestão remota de equipes. Exato. E eu estava justamente separando o material de apoio do módulo de comunicação. Eu não vou chamar de vieses, eu vou chamar de ruídos, porque como tu mesmo disse, bias ou vieses é uma área gigantesca de estudo e não caberia em uma semana. Aliás, pode ser até um novo curso para nós aí, já adorei esse tema, já fantástico, né? E a própria sensibilidade ao contexto pode ser um novo curso para nós. Mas eu fiquei pensando como tu precisou se limpar desses bias e ouvir, e como ele precisou fazer uma conversa one-on-one contigo, porque se ele trouxesse isso direto no grupo também não ia ficar legal para ele. Não, ia parecer que ele estava se vitimizando.
Mas como ele te puxou de lado, te explicou a situação, então aqui a gente também está falando da ponte empática que ele estabeleceu contigo. Isso que eu ia chegar. E eu acho que o termo ponte, para mim, ele é muito legal, porque eu estudei muito a interculturalidade e a diversidade, e um termo que a gente usa muito na diversidade ou na interculturalidade é exatamente o termo ponte. O que significa? Significa o seguinte: ninguém tem que ir para o lado do outro. Ou seja, eu não tenho que ser o que tu é e tu não tem que ser o que eu sou. Nós temos que nos encontrar no meio. Tá? Mas aí a pergunta sempre fica, mas quem dá o primeiro passo? Tá? E aí eu digo assim... E aí, o que tu responde? Vamos ver. Eu respondo que eu procuro dar como líder, se eu sou o líder. Porque eu acho que o líder ele deve ser uma pessoa com uma inteligência emocional mais desenvolvida, com um conhecimento mais amplo, e por isso ele é líder. E ele tem que entender que se o outro não der o passo, ele tem que dar o passo. Tá? Ou pelo menos ele tem que interagir para que ambos deem o passo. Ele não pode ficar esperando que o outro dê, como líder. Perfeito, tá? Perfeito. Mas assim, eu acho que usando, nesse caso, por exemplo, foi o Harry que deu o passo. Então, perfeito. Tá? Eu tenho um caso do Panamá que eu estou usando exemplos do exterior, mas vale para nós aqui no dia a dia. Não, vale porque tu está contando do teu tempo de liderança remota. Isso que é mesmo, que foi exatamente a mesma coisa. Eu assumi o Panamá, eu era um líder boss, né, que gostava de dar ordens, de dizer como é que faz, faz assim, faz assado e tal. Dá sempre a solução, só mando para... Eu cumpra-se, né? O típico líder executivo formado dos anos 90 ali. E eu assumi o Panamá, eu acho que foi, não me lembro mais, mas foi em 2010, alguma coisa assim. E eu peguei, reuni o time do Panamá e disse, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos seguir aquilo ali, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu comecei a sentir que eu não recebia informações do Panamá. Fechou a porta no Panamá para mim. Era uma dificuldade conseguir um dado e tal. Até que logo eu peguei um voo, fui lá conversar com o diretor, que reportava para mim, de cara, deixa eu te dizer um negócio que eu estou sentindo, assim. E ele me disse, que bom que tu abriu essa porta, porque vai me permitir te compartilhar um negócio contigo. Olha só. O panamenho é extremamente territorialista. Por conta da história, um dia eu conto para vocês que ele foi tomado pelos Estados Unidos, e tarará, depois teve que brigar para voltar a ser República Panamenha. Consequentemente, toda pessoa nova que chega, ela primeiro tem que conquistar o seu espaço para poder ganhar esse espaço conosco. E tu chegasse dando ordens, dizendo o que tem que fazer. Chegou então, de sola. Do território. Sim. Tá? E eu disse, eu não tinha me dado conta disso. Qual é a tua sugestão? A minha sugestão é tu ser mais participativa. Aí nós somos uma linha, abriu a porta do Panamá para mim. E aí, isso me ensinou uma coisa. Todos os países dali para frente que eu assumi, eu tenho uma pessoa que eu contratava, que eu chamo de Personal Intercultural Trainer, é um treinador intercultural, que me ensinava sobre a cultura do país. Então, quando eu chegava no país, eu já tinha aprendido sobre a cultura, formatos, vieses deles, onde é que estavam as rotas de colisão. O Hofstede tem um estudo que ele chama que é o Compass, que são as 5 dimensões, né, de diferenças culturais. E isso abriu o mundo para mim, porque aí tu imagina tu chegar, eu cheguei no México e contei para os mexicanos, e eu disse assim, eu estudei a história de vocês e eu não sabia que vocês tinham sido território francês. E nem eles sabiam. E aí eu disse, olha, Napoleão e tal, invadiu, piriri, parará. Quando tu faz esse tipo de coisa, que tu demonstra que tu investiu o teu tempo em aprender sobre o outro, isso cria canal, isso cria confiança, isso cria empatia. Eu já estou vendo uma outra coisa também que tu comentou aí, que eu já li da empatia. De que a empatia, eu sempre comento isso, não é pra gente imaginar sons de violino e nem, o cara foi empático, ele é sensível. Não. Bacana, isso é uma dimensão que é a empatia afetiva. Mas o que tu tá me falando é a empatia cognitiva, que é essa capacidade que a gente tem de ler o outro. Isso. Porque um líder sem empatia, ele é cego, ele é surdo, ele não consegue captar os canais do que vem daqueles que estão sendo liderados. Então, a empatia é uma ferramenta de liderança para te fornecer informações. Tu sentiu o cheiro de queimado. Tu diz, não, mas peraí, não está vindo mais nada de lá. Olha que interessante. É uma ferramenta fortíssima. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu agora, semana retrasada. Nós estávamos aí fechando 70 dias de home office. E o que eu fiz? Né? Eu estabeleci com o meu time um modelo de governança em home office. Né? Então, eu me reúno com eles todos os dias, das 16h30 às 17h30, com todos,
todos os dias, tá? Nossa! E me reúno com cada um uma vez por semana, individualmente, durante 1 hora. Tá? E, neste horário das 16h30 às 17h30, eu estabeleci uma regra para mim. Eu começo fazendo um check-in. Como é que está todo mundo? Então agora eu já sei o nome do cachorro das pessoas, eu sei de tudo. Eu já chego, fulano, como é que tá a Viola, que é a cachorra, a outra tem a mãe. Adoro a Viola, eu já sei de quem que é a mãe, Viola. a tua irmã que trabalha no hospital, que está fazendo residência, como é que tá, né, etc, etc. Então eu uso literalmente 20 minutos, 15 a 20 minutos, eu investo neste bate-papo. E ali surge uma brincadeira, um negócio assim. Depois a gente entra daí em trabalho. E no individual, eu faço a mesma coisa. Eu uso quase que metade do bate-papo para perguntar como é que tá sentindo, e cada vez vai me dando mais propriedade que eu vou aprendendo mais. Ou seja, tu vai até a metade da ponte, né, Amorim? Exatamente. 15 a 20 minutos, tu te posiciona no meio da ponte. E às vezes as pessoas me perguntam, mas Amorim, até onde tu vai sem invadir o território do outro, né? Eu digo, até onde o outro deixar eu ir, porque é ele que define, não sou eu. Né? Então, a sensibilidade, ela vai... Por exemplo, eu faço uma pergunta. Como é que está a tua mãe? Eu sei que a tua mãe é enfermeira, trabalha no hospital e tal. E a pessoa diz assim, tá bem, mas está tranquilo com o Covid? Sim. Tá bom, são sinais que deu ali, parou. Não precisa ficar. Tá, mas me conta mais o que ela faz. Aí não. Né? E aí o exemplo que eu queria te dizer é isso. Numa dessas reuniões, há uma semana atrás, eu acho que 1 ou 2, eu senti que o troço estava tenso. Tá? Eu já tinha sentido nas individuais que tinham alguns que estavam já fazendo aquele momento de ansiedade com o mundo remoto, sabe? Um estava sozinho em casa, complicado e tal. E a gente estava naquele... Né, nós lançamos a plataforma online agora, há pouco, dia 8, né? Maravilhosa. O pessoal está convidado. Senex On Learning. Entra no Senex, já tem lá nos... Isso aí. E a gente estava naquela tensão de lançar um negócio legal, com cursos bacanas, como o nosso, né, que a gente tem junto, o gestão de equipes, remota de equipes. E aí eu vi que a turma estava num estresse maior do que o normal. Tá? O que eu fiz? Eu tenho uma pessoa que está em Ijuí, está trabalhando em Ijuí, eu tenho 2 em Gravataí, ali pelaquela região. Uma tá lá. Eu tô te ouvindo e vou ter que abrir a porta para o Kibe. Vou fazer esse processo sem acabar com a nossa live. Peraí, ó. Só um pouquinho. E aí, quando eu senti que estava meio tensionado e que a gente estava realmente, não só por volume de trabalho, mas por toda essa questão, eu decidi, então, comprar uma caixinha de donuts para cada um. Tá? E aí eu tive que descobrir uma empresa de donuts lá em Juí. Tá? E mandei dizendo, olha, com um bilhetinho, até um postou na internet ali, aquele bilhetinho que eu mandei, dizendo, pô, nós já estamos há 70 dias em home office, eu reconheço que está sendo difícil para todos nós, mas a plataforma que em breve vai estar lançada tá dando todo esse push aí na nosso estresse, mas eu queria agradecer a vocês por tudo que vocês estão fazendo, pela dedicação, pelo esforço, dizer que em breve nós vamos estar juntos, e estou mandando essa caixinha para adoçar o dia de vocês. E parecia bom demais. Eu olhei e já deu vontade de comer. E aí eu tive que fazer uma sincronia, porque eu queria que todos recebessem, para a reunião das 16h30, a gente comesse junto. Tá? Que legal. Então foi um exemplo assim, de leitura ali do cenário, o pessoal adorou, gostou, né? Uns mais, outros menos e tal, né? Mas assim, não é algo que eu faça sempre, mas naquele momento eu senti, eu intuí, eu acho que a intuição é muito importante para o líder. Tá? Eu intuí que é momento de fazer uma ação diferente agora. Tá? Legal. E tu traz uma outra dimensão aqui da empatia que a gente não tinha mencionado. Porque tem a dimensão cognitiva, que é essa de conseguir ouvir uma cultura, ler uma cultura. De fato, tem mais informação hard, né? Daquele grupo, daquele contexto. Tem uma mais afetiva, que até pode ser do feeling, inclusive da intuição. Mas tem uma terceira dimensão no ato de comprar o bolinho, que é a empatia da preocupação empática. Que ela vira ação. O que eu posso fazer efetivamente para acessar você, para você se sentir melhor? E como tu estava remoto, tu não tinha como fazer uma reunião, foi o doce que foi. Isso aí. E esse é um ponto bem importante, Ali, que eu queria compartilhar, que é o seguinte, tem que ser genuíno. Claro. Tem que vir do coração. Porque tu até pode fazer esse movimento de uma forma de acho que eu vou mandar um bolinho para dar uma acalmada nos ânimos. Mas aí as pessoas percebem, né? Percebem.
Percebe? Não só tu transmite isso, tá? Que tu vai transmitir ou no bilhetinho ou na fala, como ao mesmo tempo tu também vai, as pessoas vão fazer essa leitura. Tá? Legal. Então, assim, show de bola. Se não é para fazer genuinamente, não faça. Isso aí. Melhor não fazer. Isso é mais ou menos como ajudar os outros. Eu sou uma pessoa que ajuda muito os outros. Quem me conhece sabe disso. Estou sempre aberto. Faço reunião, mentoria a hora que quiser. Mas é porque eu gosto. Eu uso direto. Eu gosto, eu acredito e é genuíno. Eu não faço isso porque eu quero ganhar espaço, eu quero aparecer ou ser melhor. Né? Aliás, ao contrário, eu ganho muito mais do que a pessoa que está recebendo, porque eu estou aprendendo muito, de graça. Né? Mas é bem genuíno, é de coração. Assim, né? O estagiário liga para mim e diz assim, ontem um estagiário me mandou uma mensagem e dizendo, eu preciso conversar contigo, tu pode bater um papo. Na hora eu tinha espaço na agenda, eu disse assim, vamos entrar no Zoom que a gente chegou. Na hora a gente se reuniu. Entendeu? Porque eu poderia não ter me reunido, poderia ter dito, cara, eu estou numa reunião, te dou um alô depois. Né? Mas foi super genuíno. Eu até não vou compartilhar o caso, porque é um caso bem pessoal, mas assim, na hora eu entrei, e na hora a gente conversou, e na hora a gente endereçou, e voltamos às nossas vidas normais. Que legal, que show. Simple like that. Amorim, vou te interromper de novo 2 coisas aqui. Mano. A Karen pediu pra gente colocar o link, eu vi que entrou outras pessoas legais aqui na nossa live. Isso vai ficar gravado, pessoal, no nosso IGTV. E eu estou aprendendo nesse Forever Learning nosso, e vou também fazer disso um podcast. A gente está com esse compromisso, porque tem muitas lives do Papo Dia que vão ficar estocadas, e a gente, assim, de peso, assim, que nem tu, não vale a pena deixar só no IGTV. Tem gente que gosta de escutar, né? E fica um bate-papo gostoso, parece papo de rádio depois. Exatamente. Fica um papo de rádio. Então eu vou colocar depois no IGTV o link com o curso a gestão de remota de equipes, né? Que chama GRE. Agora, o que eu quero te pedir pra gente já ir encaminhando para os finalmente, porque sempre que acaba a minha caneca, porque já tá quase na hora de acabar. Porque acabou o chá, porque já tá chegando e daqui a pouco o Instagram nos derruba. Então, eu já queria que tu me endereçasse assim, Amorim, que recado tu quer dar para os líderes nesse momento? Trazendo empatia ou não, aqui já não importa, mas o que tu pode trazer para os líderes, para eles contribuírem, para harmonizarem as suas equipes, para de alguma maneira contribuírem para os relacionamentos? Qual é a dica final aí que tu dá para o pessoal? Vamos lá. O Rancharan escreveu um livro em 2008 chamado Liderança em Tempos de Turbulência Econômica. Tá? É um livro que vale a pena ler. Foi quando deu a crise da imobiliária lá nos Estados Unidos e tal, todo mundo apavorado. Nossa, foi um horror aquilo. Foi um horror aquilo. E aquele livro eu li, é um livro que todo CEO deve ler, ele é sempre contemporâneo, não interessa quando tu lê. Então agora quando entrou a crise eu li de novo. Tá? E tem uma coisa ali que para mim ele coloca que o líder tem que usar em tempos de grandes mudanças, grandes transformações, grandes crises, e ele chama de leitura de solo. Tá? E eu nunca mais esqueci a leitura de solo. Né? Ele diz o seguinte, o líder tem muitas coisas para fazer, ele tem que dar resultado, ele tem que entregar métricas, se ele é líder de vendas, ele tem que vender, ele tem que atingir as metas de vendas, existe uma pressão muito forte de resultado, porque hoje todos os líderes são cobrados ter alta performance, mas nestes momentos, a metáfora do leitura de solo do Rancharan é o seguinte, ok, cara, mas sai da tua cadeira e vai no solo. Caminha. Sente isso. Né? Na época que ele escreveu o livro, ele dizia para sair para a rua. Né? Agora a gente não consegue sair para a rua. E eu acho que esse é um ponto fundamental para o líder atual, assim, sabe? E não leiam solo como algo abaixo de você. Solo é algo onde você também está. Né? Então, o setting the context, o contexto, para mim, nunca foi tão importante quanto é agora. E se há algo que o líder tem que investir é na leitura de contexto. Agora, entenda que tu também vai ser lido, tá? Porque tu também é um contexto. Então, investir no teu autoconhecimento é tão importante quanto conhecer os outros. Tá? Então, que show. Para mim, eu acho que isto é fundamental. Eu estou numa empresa nova, numa experiência nova, eu nunca tive esse tipo de experiência que eu tenho, me levou a iniciar um processo de coaching, porque eu precisei trabalhar coisas novas em mim.
Estou numa curva de aprendizado maravilhosa de transformação, mas assim, continuo me autoconhecendo para que eu possa ajudar os outros também. Então, eu tinha uma colega que dizia, tu não consegue levar ninguém para um lugar que tu nunca foi. Tá? Então, eu acho que essa é, assim, talvez a grande mensagem para esse momento é não esqueça do contexto. Tá? E mais uma coisa, o contexto está mudando. E ele muda muito mais rapidamente do que ele mudava ontem. Então, se hoje eu estou conversando com um colaborador e a mãe dele está doente, amanhã pode ser que a mãe dele tenha mudado de casa, pode ser que tenha ido para outro lugar, pode ser que ele tenha casado, se separado, o cachorro morreu, alguma coisa desse tipo. Então, o contexto ele está mudando, tanto na organização quanto na outra. Então, isso aflora algumas coisas que, para mim, se eu pudesse deixar assim como dica, assim, a escuta nunca foi tão importante quanto está sendo agora. Perfeito. Tá? Nós precisamos escutar. Precisamos escutar. Se não aprendeu a escutar, vai exercitar o ouvido. Tá? E esse canal, temos que virar meio morcego, né? Porque o morcego ele tem radar, né? É periférica a escuta. É periférica essa escuta. Porque antes tu tinha o tal conjunto de informações emocionais do mundo presencial que agora tu não tem mais. Isso. Então, Exato. tu tem que ampliar o teu feeling mesmo, essa capacidade de captar o solo, como tu trouxe. Exatamente. Mas eu achei muito interessante que tu deu o interpersonal, né? Para te trazer, ou seja, o contexto te trazendo, mas tu também fala do intrapersonal. Então, quando eu me conheço, eu também forneço um material melhor, mais claro, mais transparente, para o pessoal me ler mais fácil. Exatamente. Então, assim, ó, não pode mais ter medo de dizer que não sabe, de dizer que está em dúvida, de dizer que compartilhar uma ansiedade, porque no passado talvez o líder fosse visto, ou muita gente ainda espera do líder, um super-homem, uma super-woman, mas isso não existe, nunca existiu na verdade. Né? Então, quando a Brené Brown começou a falar de vulnerabilidade, que a gente não entendia tu me fez lembrar na hora. O que ela queria dizer com isso, e a primeira vez que eu ouvi, eu disse, mas que papo é esse de vulnerabilidade? Como assim ser vulnerável? Na verdade, você é o que você é. Né? Então, não foram poucas as vezes de eu ter que voltar e dizer, cara, desculpe, fiz nhaca. Não estava num bom dia, não fiz uma boa leitura, teve um ruído, e let's go, e move on. Página, né? Isso então, aí. Assim, ó, chega de chicotear, então eu acho que assim, essa vulnerabilidade, junto com a escuta, tu vê como é tudo junto, né? Junto com uma boa escuta, junto com uma iniciativa genuína, ela é que vai construir o bom líder. O líder que inspira, o líder que engaja. Né? Então, assim, cara, eu não sei, velho. Vamos junto. Vamos olhar junto. Ou, às vezes, assim, hoje mesmo de manhã tive um exemplo com o Dante aqui. O Dante, um cliente pediu lá parceirão nosso lá do Senex. Isso, o Dante é o coordenador de educação. O cliente pediu um projeto e o Dante fez toda uma elação sobre como é que a gente deveria cobrar aquele projeto. E eu imediatamente reagi àquele raciocínio dele. E eu tenho uma postura, quem me conhece, muito forte. Assim, tá? Tu tem que argumentar bem comigo, porque senão tu não leva. Tá? E eu me posicionei. Eu digo, não, para um pouquinho, Dante. Assim, ó, a minha visão executiva sobre isso, e aí eu faço uma cara feia. É assim. Tá? E aí ele foi morrendo na argumentação dele. O tempo que ele foi morrendo, eu fui revendo a minha. Legal. Ao ponto que quando ele se entregou, eu resgatei ele. Eu disse, cara, mas só um pouquinho. Vamos ver. Deixa eu puxar de novo o que tu está falando, porque agora eu estou me dando conta de uma coisa. E no fim, foi a visão dele que valeu, não a minha. Que legal, que legal. Então, mas tu também deu um tempo aqui, puxando para IE, para nós arrematar, tu deu um tempo para o teu emocional ser calibrado. Isso é fundamental. Porque não acontece, não é de imediato. Não. Se tu deixa a bolinha rolando e tu tá aqui com o teu feeling, a tua IE ativa, ela resgata. É a inteligência emocional que faz esse resgate. Bem importante, sabe, Ali? Até pra gente ir, assim, ó, eu tava no CONCAR, no Congresso de Santa Catarina, e nós tínhamos um quiosque lá. E eu estava entrando numa palestra e uma colaboradora nossa me chama e me faz uma pergunta e me faz tomar uma decisão de 1 segundo, que líderes tomam. Tá? E ela disse, o fulano está falando isso. Eu digo, não, faz assim, e entrei na palestra. Sentei na palestra
e comecei a assistir a palestra, mas eu não entrei na palestra. Ficou processando aqui, né? O HD, ele ficou na coluna girando. da direita, que nem diz um Ele amigo ficou meu, girando, Renato girando, Gomes. girando. Eu tive que me levantar alguns minutos depois, voltar, dizer assim, tu já falou com a pessoa sobre o que eu disse? Já, então tu vai retomar, porque eu não te dei. Não era bem isso. Né? Então, esse tempo de processamento, ele é super importante. Né? E todos nós precisamos. Né? E a gente Tô com o livro praticar. aqui pra gente, da Carol Dweck, do Mindset. Ela fala isso, tá? Isso de tu poder resgatar. E uma outra que fala do resgate é a Susan David também. Que ela fala que tu precisa fazer, que é da agilidade emocional. Tu precisa ter uma posição de observador de si mesmo. Peraí, mas isso aqui não tá. Só que para isso é treino. Aí tu já tá nas super high skills aí de... Tu tem que te dar conta, né? Tu tem que te dar conta É. disso, porque assim, ó, e aí eu quero trazer Tem de um novo, delay. tá, para os líderes que estão escutando aqui. Intuição baseada em conhecimento, não é opinião vazia. Tá? Isso. Intuição baseada no conhecimento, observem, porque ela ajuda muito o líder. Muito, tá? muito. Porque não deixou de ser uma intuição quando eu entrei e sentei. Pá, mas tem alguma coisa que não tá. Isso, então, assim, às vezes a gente nega. Eu não estou dizendo que a gente tem que intuir o tempo todo e ficar decidindo por intuição o tempo todo. Mas a intuição tem a ver com a emoção. Mas é a intuição baseada no conhecimento. Isso já me faz lembrar uma outra coisa importantíssima para nós fechar a live comentando. A inteligência emocional, ela vai ativar mais o lado direito do teu cérebro. Então, não que tu não use o esquerdo, porque quando tu falar o nome de uma emoção, por exemplo, tu tá acessando o esquerdo, que é a tua zona de vocabulário, né? Mas isso de fazer contato com o material e ficar requentando em banho-maria é um processo intuitivo. E aí ele precisa de mais tempo de contato com aquela superfície emocional. Isso. Então, inclusive... É um banho-maria mesmo que tu fica fazendo. A neurociência, inclusive, ela diz que entre o lado esquerdo e o direito, nosso lado esquerdo é o que a gente chama de cérebro executivo, cérebro analítico, ou muitas vezes chamado de cérebro satisfatente. Né? Ele busca a primeira resposta que dá satisfação. Enquanto o direito é o cérebro inovador, é o cérebro do inusitado e tal. E no meio desses caras tem um rapaz que é um juiz chamado de córtex cingulado, que é ele que define qual dos dois ele acessa. Toda vez que tu age por impulso, não exercita a presença, não exercita teu mindfulness, o teu cérebro, o teu córtex cingulado vai te mandar para o teu lado esquerdo e vai buscar a primeira que é o mais rápido. Que é o mais rápido, que não necessariamente é a melhor. Então, tu tem que enganar esse juiz aí, no bom sentido. E qual é a forma de enganar? Pausando, pensando, exercitando uma meditação, um mindfulness. Porque aí o córtex que começa a bater lá no lado esquerdo, e não consegue encontrar, ele libera o direito, porque ele vai ter que achar uma resposta. Porque o cérebro precisa de endorfina e ele precisa se acalmar. Né? Então, esse exercício, ele dá... E se ele não achar em nenhuma das duas, ele se deprime porque ele não tem recurso suficiente para dar resposta. Ele, inclusive, até muitas vezes somatiza isso para ti, que vai virando depressão, ansiedade, etc. Então, é isso. E aí essa live estava quase virando neurociência. Então vocês viram essa pessoa que estava aqui na minha frente, né? Quem está ouvindo, ouviram essa pessoa que está aqui. Vamos seguir juntos, hein, Amorim? Muito, muito feliz de ter essa parceria com o Senex. Vou deixar o link do GRE. Foi um prazer te ter aqui no Papo de E, viu? Show de bola. Bom, eu também. A recíproca é verdadeira, é sempre muito bom conversar contigo. Já tivemos outras ocasiões aí, né, de trocas maravilhosas. Estou à disposição para o pessoal e a minha dica é: estejam abertos aí a essa transformação importante, que é a transformação interna que a gente precisa fazer como líderes para sobreviver em tudo isso que está acontecendo. Não tem nada demais. Verdade. Tá? O que é o mundo, a natureza seguindo o seu curso. As pandemias são coisas naturais. Não estou dizendo que eu goste nem que seja bacana, mas assim, não vamos xingar a pandemia, vamos entender o que a gente aprende com ela, porque virão outras. Né? Então, o que importa é a curva de aprendizagem que a gente leva aí nisso aí. É isso. Um abraço, Ari. É isso. Obrigada, Amorim. Um para ti também, para toda a família. Um abração. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Um grande abraço.